Olá, muito bom dia, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e a todos vocês que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Eu vou passar a chamar os integrantes do nosso colegiado para termos o quórum e iniciarmos a nossa reunião. Diretoria Técnica 1, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e todos aqueles que nos acompanham pelo canal da SUSEP no YouTube. Diretoria Técnica 2, doutor Augusto Coelho, seja bem-vindo. Bom dia, superintendente. Bom dia aos demais integrantes do nosso conselho diretor e todos aqueles que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Diretoria Técnica 3, doutor José Nagano, bem-vindo. Bom dia, senhor superintendente. Bom dia, colegas diretores aqui do nosso conselho diretor. Bom dia a todos que nos assistem através do canal do YouTube. Diretoria Técnica 4, doutor Carlos Queiroz, seja bem-vindo. Obrigado, senhor superintendente. Bom dia para o senhor, bom dia aos demais diretores, ao procurador-chefe da SUSEP, ao nosso chefe de gabinete e a todos que nos acompanham pelo canal da SUSEP no YouTube. Nosso procurador-chefe, doutor Paulo Penido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, senhor superintendente. Bom dia a todos os demais membros do conselho diretor e a todas as pessoas que nos assistem no canal da SUSEP no YouTube. E o nosso chefe de gabinete, doutor Walter Nagal, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe e, naturalmente, a todos os que nos acompanham no canal da SUSEP no YouTube. Obrigado. Bom, são 10h10 do dia 20 de outubro de 2022. Verificado o quórum, declaro aberta a 21ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e gravada para posterior disponibilização. Passaremos agora a deliberar sobre os itens da pauta. Informo que todos os processos foram distribuídos aos membros deste Conselho com antecedência de 5 dias, ficando dispensada a leitura dos respectivos relatórios. Registro também que, conforme acordado previamente com os membros deste Conselho, os itens número 2 a 4, que correspondem a processos administrativos normativos com votos da minha relatoria, e os itens números 5 e 6 e números 7 e 8, que correspondem a processos de julgamento com votos da relatoria do diretor Marcelo Rocha, serão apresentados e votados em bloco. Informo que a pauta desta reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP e apresento a seguir os itens para deliberação. O item número 1 é a aprovação da ata da 21ª reunião ordinária do Conselho Diretor, realizada em 6 de outubro de 2022. A referida ata foi distribuída aos membros deste Conselho para leitura com antecedência regulamentar, ficando dispensado a sua leitura neste momento. Pergunto aos senhores diretores se estão de acordo com o teor da referida ata. Chamando para se expressar, Diretoria Técnica 1, Marcelo. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo. Eu também estou de acordo com a ata, em conjunto com os demais diretores.
Fica aprovada a ata da 20ª reunião ordinária do Conselho Diretor, ocorrida em 6 de outubro de 2022. Passaremos agora a deliberar sobre os itens número 2, 3 e 4 da minha relatoria, os quais serão apresentados em bloco. Trata-se dos processos número 15, 414, 629, 459/2022-19, 15, 414, 630, 641, 2022-12 e 15, 414, 629, 454/2022-96, correspondentes às minutas de instrução normativa SUSEP que disciplinam a forma de execução dos serviços no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao superintendente do departamento, do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, DEAT, e no âmbito dos órgãos seccionais. Apresento a seguir o resumo dos meus votos. Tratam-se de 3 minutas de instrução normativa com o objetivo de disciplinar a forma de execução dos serviços no âmbito das unidades organizacionais diretamente subordinadas ao superintendente, do Departamento de Administração e Tecnologia de Informação, DEAT, e dos órgãos seccionais, e de revogar as instruções SUSEP número 6 e 7, ambas de 14 de janeiro de 2022, atualmente vigentes. As propostas visam adequar a execução dos serviços no âmbito daquelas unidades às instruções previstas pela Resolução SUSEP número 449, de 18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o novo regimento interno da SUSEP, decorrendo da publicação do Decreto número 11.184, de 25 de agosto de 2022, que aprovou sua nova estrutura regimental. Quanto à instrução dos 3 processos, em respeito ao rito normativo previsto pela Resolução SUSEP número 14, de 2022, observa-se que foram regularmente instruídos com exposição de motivos, minutas dos atos normativos propostos e, quando pertinente, os quadros comparativos entre o texto vigente e os das minutas apresentadas, com justificativas pormenorizadas sobre cada alteração processada. As minutas de instrução normativa SUSEP, objeto dos processos referenciados, foram submetidas e, quando necessário, discutidas com as unidades organizacionais identificadas como potencialmente impactadas. No mais, registro que as referidas propostas não foram submetidas ao COTEC, em razão de não se tratarem de matéria afeta à sua competência. No tocante à participação da sociedade civil, considerando o alcance interno das propostas normativas, que se limitam a disciplinar a forma de execução dos serviços no âmbito da autarquia, entende-se dispensável sua realização. Pelas mesmas razões, entende-se não aplicável a análise de impacto regulatório, AIR, com fundamento no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto número 10.411 de 2020. A Procuradoria Federal, junto à SUSEP, realizou a análise jurídica relacionada aos processos normativos, não verificando óbices legais ou vícios formais que impeçam o prosseguimento das propostas. No tocante à competência deste Conselho para deliberar sobre a matéria, encontra amparo no artigo 9º, incisos 3, 4, 8 e 18 da Resolução CNSP número 428 de 2021. E, finalmente,
considerando que regimento interno recentemente aprovado entrará em vigor no dia 24 de outubro de 2022, minha proposta é no sentido de que a vigência das instruções normativas se inicie na mesma data, a fim de evitar solução de continuidade em relação às atividades desempenhadas pela autarquia. Pelo exposto, submeto à consideração de vossas senhorias as minutas de instrução normativas referenciadas com meu voto à sua aprovação. Pergunto agora se algum diretor gostaria de expressar alguma manifestação. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com os votos relacionados aos itens 2, 3 e 4 da pauta. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. Da mesma forma, estou de acordo, superintendente. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com os itens 2, 3 e 4. Aprovado. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também estou de acordo com todos os processos do bloco. Obrigado, senhores diretores. Ficam aprovadas por unanimidade, nos termos dos votos de minha relatoria, as minutas de instrução normativa SUSEP que disciplinam a forma de execução dos serviços no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao superintendente, do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, DEAT, e dos órgãos seccionais. Continuando, passarei a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria em bloco dos itens 5 e 6. Diretor Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. No caso desse bloco, que engloba os itens 5 e 6 de processos sancionadores, eles tratam de matéria cujo julgamento originário deve colegiado. Houve o envio prévio dos relatórios e dos votos, no prazo regimental. Me reporto aos votos para me posicionar no sentido de, em relação ao item 5. Aqui a gente trata de um auto de infração com 15 itens. Foram agrupados os itens 1 a 3, com uma multa no valor indicado no voto. Foram também agrupados os itens 4, 5 e 7 a 15, também com o valor de multa indicado no voto. E o voto também propugna pela insubsistência do item 6 do auto de infração. Então, pelos fatos e fundamentos contidos nesses autos, é assim como voto em relação ao item 5, desculpe. Em relação ao item 6, também, como falei, matéria de julgamento originário deste colegiado, é uma representação com 2 itens. O valor em relação ao item 1 é aquele indicado no voto, e a proposição de uma advertência em relação ao item 2. Então, da mesma forma, pelos fatos e fundamentos contidos nestes autos, é assim como voto em relação ao item 6. Após relatoria e voto do diretor Marcelo, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com os votos do relator, superintendente. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Superintendente, eu tenho impedimento para atuar como julgador no processo referente ao item 5 da pauta. Com relação ao item 6, eu estou de acordo. Eu também estou de acordo com o relator e demais diretores. Sendo assim, ressalvado o caso de impedimento manifestado pelo diretor Carlos Queiroz
e mantido o quórum necessário para a qualificação da deliberação, ficam aprovadas por unanimidade as penalidades propostas para os itens 5 e 6 na forma dos votos do relator. Dando prosseguimento, retorno a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria em bloco dos itens número 7 e 8. Marcelo, a palavra está contigo novamente. Obrigado, senhor superintendente. No caso dos itens 7 e 8, esse bloco ele é de confirmação de aplicação de penalidades. Da mesma forma, houve o envio prévio aos senhores diretores, prazo regimental. Me reporto aos votos no sentido de manter integralmente a decisão da antiga CGJU, no item 7, e em relação ao item 8, manter a decisão proferida pela CGERAGE, no sentido de as penalidades aplicadas serem efetivamente mantidas pelos fatos e fundamentos contidos nos dois processos. É assim como voto, senhor superintendente. Obrigado, diretor Marcelo. Após a leitura do voto resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de expressar alguma manifestação. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. Estou de acordo com os votos do relator, superintendente. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com os votos. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Superintendente, eu tenho um impedimento para atuar como jogador no processo referente ao item 7 deste bloco, mas acompanho o relator no processo referente ao item 8. Obrigado. Eu também sigo com os votos do diretor Marcelo Rocha e demais diretores. Sendo assim, ressalvado o caso de impedimento e mantido o quórum necessário para a qualificação da deliberação, ficam aprovadas por unanimidade as penalidades propostas para os itens 7 e 8 na forma dos votos do relator. Muito obrigado, diretor Marcelo Rocha. Na sequência, na sequência, devolvo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria do item número 9. A palavra está contigo novamente, Marcelo. Obrigado, senhor superintendente. Senhores membros do Conselho Diretor, trata-se de proposta de edição de instrução normativa que tem por objetivo substituir e revogar a Instrução Normativa SUSEP número 3, de 13 de dezembro de 2021, que disciplina a forma de execução de serviços no âmbito da Diretoria Técnica 1, DIRUM. A medida se faz necessária em face da publicação do Decreto 11.184, em 25 de agosto de 2022, que aprovou a estrutura regimental da SUSEP, e da edição da Resolução CNSP 449, de 18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o novo regimento interno da autarquia, com vigência a partir de 24 de outubro de 2022. Em relação à instrução processual, observo que o processo foi regularmente instruído, exposição circunstanciada de motivos, minuta do ato normativo e quadro comparativo. É de se mencionar também que o texto foi construído em conjunto com as áreas técnicas envolvidas, as quais registraram manifestação nestes autos. A proposta não foi submetida ao Comitê Técnico, dado não se tratar de matéria de sua competência. Quanto à participação da sociedade civil e a análise de impacto regulatório, considerando o alcance interno da proposta normativa, a qual se limita a disciplinar a forma de execução de serviço no âmbito da DIRUM, entende-se dispensável a realização de ambas. Procuradoria Federal, por meio do despacho 00430, 2022 Gabim PFE SUSEP, sede PGF AGU, realizou a análise jurídica da proposta, não tendo verificado óbices legais ou vícios formais que impeçam o prosseguimento do processo. A matéria vem a esse colegiado para deliberação em face da competência regulamentar. Em relação à proposta normativa, como já adiantado, ela visa adequar a forma de execução dos serviços no âmbito da DIRUM, a estrutura contemplada no recém-aprovado Regimento Interno da Autarquia.
Nesse sentido, foram excluídas as referências à coordenação de assessoramento técnico da Diretoria Técnica 1, COAS 1, e a coordenação de assuntos estratégicos, COAES, dado que a SUSEP deixará de contar com essas unidades. As atividades por elas desempenhadas serão absorvidas pela assessoria técnica desta diretoria. Seus titulares serão automaticamente exonerados com a vigência da nova estrutura nos termos do artigo 4º do Decreto 11.184, de 22. Aproveita essa oportunidade também para atualizar e aperfeiçoar o rol de atribuições das demais unidades, com ganho de eficiência, para melhor refletir os trabalhos realizados. Por fim, esclareço que foram aplicadas melhorias redacionais a diversos dispositivos, sendo que as justificativas completas encontram-se listadas no quadro comparativo que integra a exposição de motivos que instrui estes autos. Considerando que o regimento interno aprovado entrará em vigor em 24 de outubro de 2022, proponho que a vigência da presente instrução normativa se inicie na mesma data, a fim de evitar a solução de continuidade das atividades. Nesse sentido, e pelo exposto, submeto à consideração de vossas senhorias a minuta de instrução normativa que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 1, com meu voto favorável à sua aprovação. É assim como voto, senhores. Obrigado, diretor Marcelo. Após a leitura do voto, resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Em não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Acompanho o relator, de acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também estou de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e demais diretores. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de instrução normativa que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 1. Agora sim, muito obrigado, diretor Marcelo, pela relatoria e os seus votos aqui apresentados. Dando prosseguimento, passo agora a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 10. Diretor Augusto, a palavra está consigo. Obrigado, superintendente. Serei breve nesse voto. Trata-se do processo 15414 629.783/2022-37, que é a minuta de instrução normativa que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 2. Lembrando que o processo foi distribuído aos demais membros do Conselho Diretor no prazo regimental. Me reporto a este voto, fazendo uma breve síntese, de que trata o presente processo de proposta de ato normativo que tem por objeto a revisão e revogação da Instrução Normativa SUSEP número 4, de 13 de dezembro de 2021, que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 2, tendo em vista a edição da Resolução CNSP 449, de 18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o regimento interno da SUSEP, conforme consta no processo, 15.414.627.108/2022-73. Além de adequar a estrutura e organização dos trabalhos executados no âmbito da Diretoria Técnica 2 ao novo regimento interno, foram feitos também ajustes redacionais no novo normativo proposto para dar maior clareza e refletir a atuação da divisão de competências dentro da respectiva unidade. Só lembrando que as áreas técnicas participaram intensamente aí da construção e revisão desse novo normativo, dispensada a consulta pública, tendo em vista tratar-se de propostas sobre procedimentos internos da Diretoria 2, relacionados às atribuições de suas diversas áreas. Lembrando também que a matéria foi submetida à nossa Procuradoria Federal, representada aqui pelo nosso doutor procurador-chefe, para regular a avaliação jurídica, e que se manifestou no sentido de não haver óbices legais ou vícios formais no normativo proposto. Por fim, superintendente, proponho que a vigência desta proposta de instrução normativa SUSEP se inicie em 24 de outubro, como bem salientou o diretor Dr. Marcelo Rocha,
E considerando o exposto, eu submeto a proposta de instrução normativa SUSEP com o meu voto favorável à sua aprovação. É como voto. Acho que está mudo, superintendente. Vez ou outra a gente se trai, né? Obrigado, Augusto. Após a leitura do voto, resumo do diretor Augusto Coelho, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 3, diretor José Nagano. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e demais diretores. Assim sendo, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de instrução normativa que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 2. Muito obrigado, diretor Augusto, pela sua relatoria. Prosseguindo, passo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 11. Diretor José Nagano, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Trata-se do processo SUSEP 15.414.628733/2022-32. Senhores membros do Conselho Diretor, trata-se de proposta de revogação da instrução SUSEP número 8 de 31/1/2022 e substituição com instrução normativa que disciplinará a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 3, DIR 3, com o propósito de adequar às atribuições disciplinadas na Resolução CNSP 449, aprovada em sessão extraordinária realizada em 18 de outubro de 2022, que trata do regimento interno da SUSEP. Com relação às adequações formuladas, é importante registrar as seguintes mudanças: extinguir a coordenação de assessoramento técnico da Diretoria Técnica 3, COAS 3. Extinguir a coordenação de regulamentação e supervisão do Open Insurance, COPIN. E coordenação e acompanhamento técnico do Open Insurance, COATO. Criar a coordenação de projetos, CPR-01. E coordenação de projetos 2, CPR-02, e suas respectivas competências. Tá? Retirar no âmbito da Diretoria Técnica 3 dos dispositivos relacionados à coordenação e supervisão realizada pela CONS 1 e coordenação de supervisão 2, COS 2, que passarão a integrar o quadro da DIR 4. Em atendimento ao dispositivo número 11, Resolução SUSEP 14, de 2 de maio de 2022, o processo foi submetido à Procuradoria Federal junto à SUSEP, que, através do documento SEI 1482686, não vislumbrou óbice legal ou vínculo formal ou vício formal da proposta normativa. Quanto à competência desse Conselho Diretor para aprovação da minuta, ora apresentada, pode-se verificar que encontra-se guarida nos incisos 3, 4, 8 e 13 e 18 do artigo 9º do regulamento anexo à resolução CNSP 428, de 12 de novembro de 2021, que dispõe sobre o regimento interno da SUSEP. Essa é a forma como submeto o meu voto a esse conselho e com o meu voto favorável à sua aprovação. Obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de expressar alguma manifestação.
Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também de acordo com o relator. Eu também sigo com o voto do relator e demais integrantes deste colegiado. Fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de instrução normativa que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 3. Muito obrigado pela relatoria, diretor José Nagano. Passarei agora a palavra ao diretor Carlos Queiroz para que proceda a relatoria do item número 12. Diretor Carlos Queiroz, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Eu trago a pauta do Conselho, o processo número 15414-628-607-2022-88, que tem proposta de instrução normativa que objetiva disciplinar a forma de execução do serviço no âmbito desta Diretoria Técnica 4. Como os demais membros desse Conselho, a proposta tem a finalidade de adequar a execução do serviço na Diretoria 4 às atribuições disciplinadas pelo Regimento Interno da SUSEP, aprovado pela Resolução 449, de 18 de outubro de 2022, publicado nessa data e que entra em vigor na próxima segunda-feira, e que também é decorrente da alteração da estrutura regimental da SUSEP, aprovada pelo Decreto 11.184, de 25 de agosto de 2022. Com relação às alterações propostas, destacam-se a incorporação da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, nesta Diretoria Técnica 4, a extinção da Coordenação de Assessoramento Técnico COAS 4, entre outras adequações textuais e de forma que objetivam uniformizar a redação das competências entre as diversas unidades da SUSEP. Consta nos autos a justificativa de cada alteração e as coordenações gerais envolvidas também foram consultadas e manifestaram concordância com a minuta. Considerando o alcance interno da proposta, entendemos dispensável a realização de consulta pública e a realização da análise de impacto regulatório. O procedimento administrativo foi submetido à Procuradoria Federal junto à SUSEP, que não apresentou óbices legais ou vícios formais à nossa proposta. Por fim, propomos que a instrução normativa em deliberação entre em vigor juntamente com a Resolução 449, no dia 22 de outubro de 2022. Pelo exposto, submeto a este Conselho a minuta de instrução normativa número CEI 1483557, com meu voto favorável à sua aprovação e encaminhamento para publicação. É como voto. Microfone, senhor superintendente. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Após o voto e resumo da relatoria, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Eu quero fazer uma manifestação apenas para ratificar se o processo é, de fato, o 15.414 607/2022-88, ou se é o 15.414-60169/2022-93, diretor Carlos Queiroz. Apenas para ratificar. O primeiro número indicado. Okay. O primeiro número, tá? 1628607. 15.414-628-607/2022-88. Corretamente, exato. Muito obrigado. Não havendo mais manifestação, abro então para votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto. Eu também sigo com o voto do relator e demais integrantes deste colegiado, ficando aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator,
a minuta de instrução normativa que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito da Diretoria Técnica 4. Muito obrigado, diretor Carlos Queiroz, pela sua relatoria. Bom, encerramos assim todos os itens deliberativos desta pauta, ficando agora para tratarmos de mais uma deliberação em assuntos gerais. Que foi colocado para deliberar sobre assuntos gerais, trata-se da proposta de ratificação por parte deste Conselho da autorização concedida para disponibilização da agenda de análise de resultado regulatório ARR no site da SUSEP, a qual foi preliminarmente apresentada pelas áreas de regulação da autarquia e, posteriormente, homologada pelos demais membros do COTEC. Em tratativas realizadas por mensagens eletrônicas, com o objetivo de atendimento ao prazo estabelecido pelo artigo 23 do Decreto número 10.411 de 2020. Pergunto neste momento se algum diretor gostaria de expressar alguma manifestação. Não havendo manifestação, pergunto agora se os senhores diretores estão de acordo com a proposta de ratificação nos termos apresentados. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com a proposta. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com a proposta, superintendente. Diretoria Técnica 3, diretor José Nagano. De acordo com a proposta. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também estou de acordo. Muito obrigado, senhores. Desta forma, fica ratificada a autorização concedida pelos membros deste Conselho para disponibilização da agenda de ARR no site da SUSEP na forma descrita. Bom, muito obrigado. Passamos por todos os itens deliberativos desta pauta de hoje. Assim sendo, eu abro para as considerações finais dos senhores diretores, procurador-chefe e chefe de gabinete. Diretor Marcelo, por favor, suas considerações. Quero agradecer aqui a todos a participação e, nessa oportunidade, parabenizar todos os envolvidos nos temas trazidos nesta reunião do colegiado. Dá para perceber pelo voto a engrenagem, como ela funciona, e, de fato, vem vários colegas falando, seja da área técnica, da procuradoria, e num momento de muitas matérias a serem tratadas, né, em que pese estamos aí em outubro. Então, eu queria citar aqui também esse trabalho que já vem desde a resolução CNSP 449, 2022, né, do próprio decreto. Então, faço na pessoa da CIDICE, coordenadora da COGET, Domício, coordenador-geral do CGPED, Valéria Chaves, chefe do DETIC, Alexandre Pena, assessor do superintendente, e as equipes respectivas. Aqui no caso da DIRUM, eu estendo também os agradecimentos aos coordenadores gerais, os coordenadores, os analistas que participaram desses trabalhos, com a coordenação também luxuosa do meu assessor, o Leandro Igrejas, que foi muito importante nessa construção. Agradeço também o empenho, por que não, das equipes das demais diretorias, que também tiveram a mesma função de assessorar os colegas diretores, para que a gente pudesse trazer em tempo todas essas matérias e aprová-las nesse colegiado. Então, na verdade, é uma fala, senhor superintendente, de agradecimento aí aos colegas da SUSEP, das áreas técnicas, procuradoria, e essa é a SUSEP, né? De forma que ela possa sair fortalecida. O fortalecimento da SUSEP é o fortalecimento
das demandas da sociedade, e assim a gente deve observar em todos os atos que nós praticamos aqui enquanto diretores. Um bom dia a todos e a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, diretor Marcelo. Impecável as suas colocações. Diretor Augusto Coelho, suas considerações. Superintendente, depois das palavras do diretor Marcelo, me faltam até palavras para enaltecer, né, o trabalho da superintendência e de todos aqueles que, de certa forma, né, se debruçaram sobre essas questões aí para poder, né, dar celeridade e aprovar o regimento interno, enfim, fazer com que as coisas caminhem. Mas eu faço das palavras do diretor Marcelo as minhas palavras, agradecendo a todos as contribuições, né, e desejando a todos um bom dia. Obrigado, diretor Augusto. Na verdade, o Marcelo facilitou a nossa vida, é só corroborar daqui para frente, né? Verdade. Diretor José Nagano, suas considerações. Eu vou votar como o diretor Augusto. Vou votar no diretor Marcelo. Sigo com o Faço das relator, né? palavras do diretor Marcelo. Faço das minhas palavras, as palavras do Dr. Marcelo, enaltecendo aqui todo o corpo técnico da SUSEP, que em nenhum momento deixou de prestar todo o serviço a esse mercado que tanto cresce no Brasil. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a todos os técnicos. E deixar aqui o meu bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui, tá? E até mais. Obrigado, diretor Nagano. Diretor Carlos Queiroz, suas considerações. Superintendente, eu também vou pegar carona na inspiração do diretor Marcelo, né? Estendendo aqui apenas uma menção adicional à minha assessora Carolina Lins, que tocou muito bem esse processo aqui na nossa diretoria, né? Que passa também agora a compor, a contar com uma terceira coordenação geral, que é a CGCOM. Enfim, estamos fazendo aí, encerrando com o diretor Nagano uma fase de transição, né, desse nosso planejamento, com muito cuidado, como o senhor pediu desde o primeiro momento, né, bem consensuado, bem conversado com todos os servidores envolvidos. Então, no mais, quero agradecer a oportunidade e desejar bom dia a todos. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Em seguida, eu quero passar a palavra ao nosso procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, não sem antes, mais uma vez, externar meu profundo e enorme agradecimento ao senhor, Dr. Paulo, e todos os integrantes da Procuradoria da SUSEP, que têm sido demandados exaustivamente, continuamente, por todos esses atos que estamos praticando para bem da SUSEP, e como bem colocado pelo diretor Marcelo, para bem da sociedade e do setor de seguros. Então, muito, muito obrigado. Não estamos dando folga ao time de procuradores e demais integrantes da Procuradoria. Muito obrigado, doutor Paulo Penido, não só pela eficiência, pelo comprometimento, mas também pela tolerância, pela paciência no trato com todos que estão ofertando demandas à Procuradoria. Muito obrigado, doutor Paulo. A palavra está consigo. Doutor Camilo, eu agradeço as manifestações gentis e honrosas da Procuradoria. A gente procura fazer o nosso trabalho com os recursos que a gente tem de ordem humana e de ordem material, né, que são sempre limitados em vários aspectos, né? A análise jurídica é uma análise que leva tempo e ela é sempre prejudicada pela falta de tempo, porque é o tempo da meditação, é o tempo da análise, da reflexão, da reanálise, da leitura a posteriori. Ninguém tem o mesmo pensamento alguns dias depois de já ter lido uma coisa várias vezes, né? O pensamento vai evoluindo, a visão vai mudando sobre as coisas. Isso muitas vezes nós não temos tempo para fazer, né? E é o ritmo que as coisas atualmente têm, e conjugar isso tudo é um grande desafio, né? É um aprendizado. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo sempre. Para mim, é uma experiência da minha vida e conto sempre com
com a sabedoria dos colegas para levar a missão adiante, né? Sempre lembrando que o destinatário da nossa atividade é a sociedade, né? Nós não somos um fim em si próprio, nós não somos o destinatário nem daquilo que nós fazemos, né? E isso não pode ser esquecido nunca. Então, eu, agradecendo mais uma vez, desejo um bom dia a todos. Obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado mesmo. Também, antes de passar a palavra ao nosso chefe de gabinete, Walter Nagal, também agradecer publicamente aí todo o empenho do Gabin, que ao final disso tudo tem tem que executar, tem que organizar tudo aquilo que aqui trazemos, secretariando não só as nossas reuniões, como dos comitês, quanto também do CNSP. Portanto, também uma demanda bastante gigante e a gente tem trazido muita demanda. Walter, estendo os meus agradecimentos a toda a equipe de gabinete da SUSEP e muito obrigado pela sua dedicação e comprometimento. A palavra está consigo. Muito obrigado, senhor superintendente, pelas palavras. O Gabin, com certeza, né, os técnicos, as pessoas que trabalham no Gabin cumprem muito bem o seu papel, né? Ele se preocupa com essa entrega, né, para a sociedade. Acho que esse realmente é o nosso papel. Quero parabenizar a diretoria toda por todos os avanços conquistados nessa gestão. Acho que passamos por um momento de aprimoramento, né, com a aprovação do regimento, e entendo que teremos mais condições, né, de fazer muito mais entregas do que já fazemos. Por isso, meus parabéns a todos, né, os diretores, aos técnicos, todos que colaboraram para esse momento. E desejo a todos que nos assistem um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter Nagal. Eu quero aqui quebrar um pouco o protocolo desta reunião, pedir, se possível, se estiver em condições de, que a diretora Valéria Chaves abra a sua câmera para que eu possa me dirigir a ela e ofertar a ela também as suas considerações nesta reunião de hoje, neste momento, em razão do estabelecimento do DEAT. Valéria, muito bom dia, seja bem-vinda a esse mosaico. Eu quero aqui externar a minha enorme alegria da recomposição da sua diretoria, né? Passando agora a ser a diretoria de administração, tecnologia, informação, ou seja, os recursos da SUSEP passam a ser geridos por você e sua equipe, os recursos das mais diversas ordens, financeiro, de infra, de tecnologia, recursos humanos, portanto, uma responsabilidade muito grande e que não poderia estar sobre melhores ombros, melhor capacidade do que a sua, Valéria Chaves. Fico feliz duplamente pela reestruturação do DEAT e por você estar à frente, ter aceito esse desafio a nosso pedido. Muito obrigado, parabéns, uma excelente execução dos seus trabalhos, muito sucesso, que Deus te ilumine na condução dos seus trabalhos. A palavra está com você. Obrigada, Camilo, demais diretores. Eu quem agradeço a confiança, né, depositada em mim, mas eu aceito esse desafio com uma certeza muito grande de que eu tenho comigo também servidores, assim como as outras diretorias, servidores muito competentes. Então, isso tem facilitado bastante o nosso trabalho. Obrigado, Valéria. Muito obrigado. Temos total convicção que o DEAT está sob ótimas mãos com a tua condução. Eu quero agradecer à nossa chefe de assessoria de comunicação, a Thaís Rucco, inclusive enaltecer o belíssimo trabalho que a SUSEP tem feito
o âmbito com os servidores, a manifestação, a orientação, o alerta com relação ao Outubro Rosa, né? Muito obrigado. Sei que a Ascom está ali nesse período de defesa eleitoral louca para colocar todos os nossos atos de maneira a ser publicitado, que é o papel, né, do pessoal de comunicação, de jornalista, mas em breve poderemos publicar os nossos atos. Muito obrigado, Thaís, a você e toda a sua equipe. Quero, de minha parte, mais uma vez, agradecer a este maravilhoso assessor técnico que eu tenho o privilégio de ter, que é o Dr. Alexandre Penner. Muito obrigado, Penner. De fato, você me oferece um conforto profissional, um conforto técnico, um conforto de comprometimento que sempre me obriga a dizer que é um privilégio tê-lo ao meu lado, me assessorando. E na sua pessoa, agradecer mais uma vez e sempre a todos os servidores, né, pela sua capacitação, pela sua qualificação, mas essencialmente pelo seu comprometimento. Como disse já o diretor Marcelo, é com este ambiente, né, que estamos construindo aqui na SUSEP que a gente tem conseguido produzir e fazer tantos ajustes e tornar a SUSEP cada vez mais apta, como disse o nosso procurador, Dr. Paulo, a fazer as entregas que não temos nós como destinatário, mas sim a sociedade brasileira. Então, muito obrigado, Perer, em seu nome a todos os servidores. Eu quero corroborar na íntegra com toda a expressão e considerações trazida pelo Dr. Marcelo. Queiroz usou um termo assertivo, a inspiração do Dr. Marcelo Rocha. De fato, nas suas considerações, você estava inspirado e percorreu todo o agradecimento a todos que deveriam ser agradecidos, porque nós sabemos que esta mudança de regimento movimentou toda a casa, exigiu de todos, exigiu dedicação, exigiu saber, mas, acima de tudo, exigiu tolerância, exigiu que caminhássemos para um consenso diante daquilo que podíamos fazer. Eu sou muito grato a todos os diretores, a todos os servidores por terem entendido esse espírito e a gente puder, assim, ter podido produzir este novo regimento que traz mais condições, mais conforto para a gente produzir as nossas entregas. Muito, 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 muito obrigado a todos. Apenas corroborando com o Dr. Marcelo, quero também poder expressar, verbalizar o meu agradecimento à CIDICE e ao Domício. E, por fim, também quero agradecer aos integrantes do Conselho Nacional de Seguros Privados, que têm entendido e acatado as nossas proposituras, que não têm sido poucas, quer sejam inovadoras, quer sejam atos novos, ou quer sejam atos de aprimoramento do que encontramos na SUSEP, do que aqui tínhamos estabelecido, para bem tracionarmos, para bem consolidarmos estes projetos já aqui encontrados também. Então, na pessoa do presidente do CNSP, Dr. Rogério Boeri, faço aqui os meus agradecimentos e, com certeza, esses agradecimentos não são só meus, mas de todos, de toda a SUSEP. Muito obrigado, Dr. Rogério, muito obrigado a todos os integrantes do CNSP. Assim sendo, percorrido todos os itens dessa pauta, todas as considerações, eu dou por encerrada a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP. São 11h03. Quero agradecer a todos. Tenham um excelente dia. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Continuem a se cuidar. Até uma próxima.